E aí, voltando, né, a gente vai explicar aqui o sistema complemento. Ó. Então eu falei de todas as barreiras, pele, fagocitos, células dendríticas, células natural killers. Agora nós vamos falar de sistema complemento. Até agora, a gente viu o quê? Imunidade inata. Beleza? Como que funciona o sistema de complemento? Primeiro, ele é um conjunto de proteínas que vai estar no sangue. Então ele vai estar sempre no sangue, certo? Produzidas pela sua maior parte, aonde? Lá no fígado. Então o hígado que produziu todas essas proteínas, a maioria delas, tá? E outro detalhe, elas vão ser ativadas em cascadas, ou seja, uma ativa a outra, que ativa a outra, que ativa a outra, e por aí vai. Certinho? E elas são divididas, esse sistema complemento, ele é dividido em 3 vias. Via clássica, via alternativa e via das leptinas. Beleza? Vamos explicar cada uma delas. Via clássica. Dá uma parada aqui agora. Volta e veja o que você ainda não aprendeu, o que você ainda não conseguiu entender. Porque isso aqui é meio que decorar. Tá? Isso aqui vai ter que decorar. Porque é um tanto de nomezinho. Tranquilo? Vamos lá. Via clássica. Imagina que isso aqui, ó, é uma proteína. Imagina não, né? Isso aqui é uma proteína, isso aqui é um anticorpo, e aqui eu tenho a minha bactéria exatamente com quem? Com o que o nosso organismo consegue reconhecer dela. Certinho? Então esse C1, ele é uma primeira proteína do complexo, certo? Que se uniu a anticorpos que se uniram a bactérias invasoras. Então aqui, ó, é uma primeira proteína do sistema complemento, da via clássica, que se une a um anticorpo que está unido a uma bactéria. Mas ela só consegue se unir a esse anticorpo quando esse anticorpo já se uniu à bactéria. Beleza? Esse anticorpo é quem? São as imunoglobulinas. Imunoglobulina é a mesma coisa que anticorpo, tá? Não são coisas diferentes, não. Então, imunoglobulina, quais são essas imunoglobulinas aqui? Ou é a IgM ou é a IgG. Perfeito? Então vamos lá. Uma vez que eu tive essa C1 chegando... Ah, detalhe importante, perdão. Via clássica, ela é dependente de anticorpo. Beleza? Aqui, ó. Depende de um anticorpo. Então, a via clássica começa com essa C1, né? O que essa C1 faz? Uma vez que ela se uniu e ficou ativa, ela vai ativar C2 e C4. Uma vez que C2 e C4 estão ativos, o que elas fazem? Elas são clivadas em C2A, C2B. Assim como C4 vai ser dividido em C4A, C4B. É sempre assim, tá? Divide em duas partes. A C2B com a C4B, elas vão se unir, formando quem? C2B, C4B. C2B e C4B juntas, elas formam o que a gente chama de C3 convertasa. E se é uma C3 convertase, ela vai converter quem? C3, proteína C3. E a C3 vai ser clivada em quê? C3A e C3B. A C3B, ela vai se unir a C3 convertasa. Então fica quem? Fica C2B, C4B com C3B. E todas elas juntas a gente chama de quê? C5 convertasa. C5 convertasa vai converter quem? O C5. Vai clivar ele em C5A, C5B. E o C5B, ele vai se unir a um C6, a um C7, a um C8 e a um C9. E eles vão formar quem? O que a gente chama de MAC, MAC. O que é MAC? Complexo de ataque à membrana. O que é isso? Ele forma poros na membrana do invasor. E se eu criei poros, eu vou ter ali uma passagem, né, de moléculas, de íons, causando uma diferença osmótica. O que acontece com a célula? Morre. Beleza? Então é assim que eu mato um invasor. Aí você vai me perguntar, e essa C5A, C3A, elas vão ser o quê? Elas vão ser o que a gente chama de quimiotáxicos. Elas que vão induzir a chegada de células que vão fazer parte da minha defesa, né? Neutrófilos, mastocitos, beleza? Então elas são quimiotáxicos. Deu para entender a via clássica? É decorar. Isso aqui não tem como aprender de outra maneira, não. É decorar a hora de cada um, mas a ideia é sempre quem? Clivar, separa em duas partes, uma segue, a outra segue na via, né? A outra ela vai ser quimiotáxico. Perfeito?
Via clássica. Agora, a via alternativa. De cara eu já vejo aqui, ó, não depende de anticorpo, porque a gente viu que a via clássica dependia de anticorpo. Então, o que vai acontecer nessa aqui de diferente? Eu vou ter uma C3, certo? Uma proteína C3, que vai sofrer uma hidrólise espontânea, e o C3b ficou depositado na membrana da bactéria. Isso acontece naturalmente. Eu tenho essas proteínas, eu não falei que elas estavam no sangue? Algumas C3 sofrem hidrólise espontânea, separando em C3a e C3b. Uma C3b se une quando ela encontra com uma bactéria. Belezinha? É o que a gente está mostrando aqui, ó. C3b unida a um invasor. Tá? Eu falo muito bactéria, mas é qualquer invasor, tá? Pode ser aí um plasmiocinto, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, enfim, tá? Então, junto a isso, junto com esse processo de hidrólises que a C3 sofreu, eu também tive o quê? Eu tive um fator B, beleza? Que está na membrana do patógeno, desse meu invasor. E ela é clivada em o que BA e BB, beleza? Imagina que isso aqui fosse o C, né? C3A e C3B, ou seja, o B ficou em BA e BB, certinho? Então, junta o meu C3B com o meu BB, e aí vai formar quem? A C3 convertasa da via alternativa. É diferente, hein? Não vai confundir essa C3 convertasa com a da via clássica, não. A da via clássica era quem? Era C2B, C4B. Formava C3 convertasa. Essa aqui não. Essa aqui é quem? C3B com BB. Cliva quem? Se ela é uma C3 convertasa, ela vai converter a C3. C3 clivando em quê? C3A e C3B. E aí essa C3B se une a quem? A C3 convertasa. Então, ó, C3B, BB e uma C3B nova, certo? Aí formei a C5 convertasa, que vai converter quem? A C5 em C5A, C5B. Que vai se unir, a C5B vai se unir a quem? A C6, C7, C8 e C9. E vai fazer a mesma coisa, vai formar quem? O MAC, que é o quê? Complexo de ataque à membrana. Formando poros, acontece a osmose, mata o meu micro-organismo. Certinho? E aí, novamente, eu tenho quem? C3A, C5A. Vai funcionar como? Quimiotáxicos. O que são quimiotáxicos? Substâncias que atraem células. Beleza? Atrai quem? Neutrófilos, mastocitos, beleza? Eosinófilos, tudo isso aí. Certinho? Então a gente já viu duas vias. Vocês estão percebendo novamente. Não é assim, é decorado, né? Perdão, é decorado. Não tem como saber isso aqui sem decorar, não. Tá ok? Diferenças. Tem que saber essas diferenças iniciais que eu falei. A via clássica, ela depende de um anticorpo. A via alternativa não depende de anticorpo. A via clássica começa com C1, que tem que se unir a um anticorpo. A via alternativa, ela começa com uma hidrólise espontânea do C3 que estava no sangue. E ela também vai envolver quem? Um fator B, que estava ali na membrana do meu invasor. Certinho? Depois disso, a gente vem para a via das lectinas. Nunca vi tomar a via da lectina. Eles passam até bem rapidinho. Ok? Então, primeiro, o que é uma lectina? Não confunde com outros nomes. Tem nomes muito parecidos. Tem, por exemplo, o nome leptina. Não é isso, não. É lectina. O que é uma lectina? É uma proteína capaz de se ligar a um carboidrato. Qualquer carboidrato? Não. Os carboidratos desses micro-organismos são diferentes dos carboidratos que a gente tem. Por exemplo, diferente nem só de estrutura não, tá ok? Mas às vezes são carboidratos que não são usualmente encontrados na nossa célula. Por exemplo, a gente vai encontrar manosa nesses micro-organismos. A gente não costuma ter manosa ali na nossa membrana não, tá ok? Então, proteínas capazes de se ligar a carboidratos. Se parece muito com a via de complemento clássica. A diferença maior é inicial, C1. Eu não tenho C1. Mas a ideia final é sempre gerar quem? MAC. Pensa só nisso. Todas elas, independente de qual via, eu gero quem? Um complexo de ataque à membrana. Todas. E aí, se eu gerei um poro naquela minha microbactéria, meu micro-organismo, eu causo diferença osmótica, o que mata aquele invasor. Certinho? Outro conceito importantíssimo. Conceito de opsonização. O que é essa opsonização?
Tenta imaginar primeiro, quando você tem um bolo, você fez o bolo ali no seu forno. Depois você vai recobrir ele com um chocolate. Deu até fome, hein? Você vai recobrir ele com chocolate. Essa cobertura de chocolate, que vai ser quem? Vai ser a minha opsonina. Formando então quem? A opsonização. Então, opsonização é revertir uma partícula para que ela seja reconhecida e posteriormente fagocitada, comida. Tá ok? Então eu tinha uma partícula aqui. Para ela ser reconhecida mais facilmente, eu envolvi ela, certinho? Ela, quando ela ficou envolta ali com opsoninas, né? Ela que a gente chama aqui, toda a capa que a gente colocou são opsoninas, tá? Ela vai ser mais facilmente reconhecida por uma célula ali do meu sistema para poder fazer o quê? Fagocitose, poder degradar ela, tá ok? E quem que são essas minhas opsoninas, né? A gente já viu que a C5A e a C3A, aqui ó, essas que a gente falava que eram quimiotáxicos, né? Elas continuam sendo quimiotáxicos, mas elas também são quem? Opsoninas. Elas podem se unir ali e para poder facilitar o reconhecimento, certinho? É meio que na própria ideia de quimiotáxico, né? Ou seja, ela chega ali, vai recobrir, vai atrair essas células, né, como macrófagos, dendríticas, para poder fazer o quê? Fagocitar aquilo ali e degradar aquele meu invasor. Certinho? E aí, a gente vai entrar num outro tema, que é de receptores. E eu vou fazer vocês relembrarem alguns detalhes aqui para sempre ficar na cabeça. PAMP. O que é o PAMP? É um padrão molecular associado a um patógeno. O que é o DAMP? Padrão molecular associado a dano tecidual. Vamos separar eles aqui, ó. Então, quando eu tenho uma lesão celular grave, tem que ser grave, ou eu tenho um invasor, eu vou liberar quem? DAMP, que vem de uma lesão celular grave, e o PAMP, que vem do invasor. Gera o quê? Uma resposta imune. Se o estímulo fisiológico for uma lesão leve, eu não libero DAMP no meu tecido, tá? Porque aqui não é invasor, não. Aqui é do meu tecido. Se não for leve, ó, se for leve, tá ok? Ou for algo fisiológico, eu vou ter o DAMP? Vou. Só que o DAMP ele não é liberado. Ele fica intracelular. Então eu não preciso gerar resposta imune. São processos normais, tá ok? E aí, por que eu falei disso? Porque eu vou ter exatamente os receptores de DAMP e PAMP. Tá ok? Os receptores mais comuns, os que vocês vão escutar assim direto, é o que a gente chama da família do TOL. São receptores TLR. Até hoje se conhece 13. Tá ok? Que eles podem estar tanto extracelular ali na membrana, quanto intracelular. Beleza? Por que a gente tem essa diferença? Porque tem invasores que vão atuar do lado de fora, mas tem invasores que vão entrar dentro da célula. E quando ele entra dentro da célula, eu preciso ter um receptor para poder reconhecer ele, certo? Então esses receptores reconhecem quem? PAMP. Beleza? Esse TOL é para reconhecer PAMP. PAMP vem de quem? Vem de invasores. Certinho? E uma vez que eu uni o PAMP com o seu receptor, qual receptor que a gente está vendo aqui? O TOL principalmente, tá? Tem outros, mas o principal vai ser o TOL. O que vai acontecer? De um lado, eu vou ter o quê? Eu vou liberar quimiocinas para poder atrair o quê? Leucócitos, beleza? Vai atrair novos leucócitos. Quais leucócitos? Como eu falei, monocitos, macrófagos e por aí vai, tá? Células natural killers. E por um outro lado, eu tenho a produção de citoquinas. Então, para aqui. Até agora, o que a gente está falando? Uma vez que eu vou até desenhar aqui, ó. Eu tenho ali o meu invasor, certo? Tenho nele aqui o meu PAMP, certo? Ele vai ser reconhecido, aí eu vou ter uma célula, onde eu vou ter quem? O meu receptor do tipo TOL. Quando eu unir isso aqui, eu vou ter essas duas setinhas. Uma, por um lado, essa célula vai liberar o quê? Quimiocinas para poder atrair mais leucócitos. E por outro lado, essa célula aqui também libera o quê? Produção de citoquinas. O que são citoquinas? São moléculas químicas, né, que regulam a função de outras células. Então,
eu vou ter chamando aqui meus macrófagos e eu vou ter chamando quem também? Minhas células dendríticas. O que a gente já falou que elas são? Células apresentadoras de antígeno, ok? Então, uma vez que eu regulei elas, o que elas vão fazer? Elas vão até o linfonodo mais próximo, certinho? E o que é esse linfonodo? Vai ser o órgão linfóide secundário, certinho? E aí o que ele vai fazer? Ele inicia uma resposta imune adaptativa. Então até agora, galera, a gente falou de quem? Da resposta inata. A partir daqui agora é o que são as respostas adaptativas. Fechou?